Toda a igreja em pé. Quantos irmãos querem ouvir palavra de Deus nesse instante? Então, assim, em pé como estamos, vamos receber o pastor André. Graças a Deus, meus irmãos e irmãs, é com imensa alegria e com grande satisfação que eu quero cumprimentar a cada um e a todos com a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Quem está feliz, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem está alegre, diz aleluia. Aleluia. Quem está com sono, diz amém. Não se preocupe, não é pecado estar com sono. Eu sei que vocês estão em dias de muitas atividades. Tem gente que chegou aqui meio-dia para o culto. O calor está muito intenso, é normal, não é pecado estar com sono. Só não pode dormir na hora da pregação, tá bom? Fala para esse irmão que disse amém, não dorme não, irmão. Tem um segredo muito bom para quem está com sono. Se quiserem ouvir, digam amém. Amém. A impressão minha aumentou o número dos irmãos que estão com sono. Não, pastor, só quero saber o segredo. Vai nessa que um dia, eu estando com sono, eu sei o que fazer. É bem simples. É só você aumentar a intensidade do glória que o sono vai embora rapidinho. Quero celebrar a Deus a minha gratidão pelo privilégio de estar com vocês, tributar a Ele toda a glória, todo o louvor, por nos dar a imensa honra de participarmos de uma liturgia de adoração que está firmada em pelo menos 2 pilares. O primeiro, a excelência no louvor, a excelência na condução, a excelência na regência, a excelência em tudo que vocês estão fazendo, desde a recepção, desde os primeiros contatos, tudo marcado com muita excelência. E o segundo, revestido pela graça de Deus. Que Deus em Cristo continue vos abençoando. Expresso neste altar a minha palavra de honra e de gratidão a Deus, pela vida do sacerdote que Deus instituiu sobre esta casa, a pessoa do vosso pastor presidente, o grande líder que Deus estabeleceu nesta cidade, pastor José, que Deus em Cristo continue abençoando muito ao Senhor. Pastor, minha palavra de gratidão a Deus pela vida do Senhor, pela vida da irmã Wanda. Trago mais uma vez, agora de forma pública, a saudação do seu amigo, pastor, presidente da cidade de Curitiba, pastor Gabi, ao senhor e a todo o ministério, toda a igreja aqui em Americana. Ao lhe cumprimentar, cumprimento toda a diretoria que lhe auxilia, todos os pastores, todos os dirigentes, todos os companheiros que servem a Deus nesta casa. Seja Deus louvado pela vida de cada um dos senhores, meu respeito, minha admiração. Aprendi isso com Paulo. Paulo, todas as vezes que escrevia missivas, cartas às igrejas, ele começava a saudação da seguinte forma: graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas quando ele escrevia cartas pastorais, como fez ao escrever a Timóteo e a Tito, a saudação era complementada: graça, misericórdia e paz. Pois ele sabia que para ser um obreiro precisa de muita misericórdia de Deus. Que a misericórdia do Senhor redobre sobre a vida de cada um dos senhores. Minha palavra de gratidão ao pastor Rodrigo, que de forma muito respeitosa nos convidou, nos atendeu, nos acolheu. Que Deus continue lhe prosperando sempre. Ao senhor, a doutora Juliane, sua esposa, ao lhes cumprimentar, cumprimento toda a diretoria
da Madame. Seja Deus louvado pela vida de vocês e toda esta juventude extraordinária. Tive o privilégio de ser coordenador adjunto da UMADS em Curitiba, e liderar jovens é um presente de Deus. Que Deus continue lhe prosperando. A autoridade civil que nos hoje abrilhanta com a sua presença, o prefeito dessa cidade, seja Deus louvado pela sua vida, o prefeito Chico Sardelli. Que Deus continue prosperando o seu mandato. Em seu nome, cumprimento todas as autoridades civis que estão presentes. Quem trouxe Bíblia, por gentileza, encontre comigo o terceiro livro da Bíblia Sagrada, livro de Levítico, capítulo de número 6. Quero, enquanto você localiza o texto, apesar de termos lido já nesta noite, expressar minha gratidão a Deus pela vida da minha digníssima esposa, Maline. Somos casados já há 13 anos, temos 2 lindos filhos, pequeno Arthur Gabriel e a pequena Alícia. O Arthur tem 9 anos, a Alícia tem 5. E quando nós nos casamos, o médico disse para a gente: a tua esposa não pode ser mãe. Só que Deus resolveu mostrar que Ele vai além da medicina e nos deu 2 lindos filhos. Nós pastoreamos igreja em Curitiba, há 5 anos pastoreando, há mais de 17 pregando. E hoje minha esposa mandou uma mensagem, ela disse: amor, eu quero tanto assistir o culto hoje, você me libera de eu não ir na congregação e ficar em casa ouvindo, intercedendo? Falei: com certeza, se é para interceder, fica comigo aí. E ela, mais do que interceder, pediu que eu entregasse um beijo carinhoso a todas as irmãs que estão aqui. As irmãs querem receber? Amém. E para os irmãos não ficarem com inveja, ela disse: dê um aperto de mão e a paz do Senhor para cada irmão. Os irmãos querem receber? Amém. Não precisa mais do que isso, né? Tá bom demais. Quem quiser conhecer um pouco mais a minha família, o meu ministério, depois do culto, como diz o cantor, você pode nos encontrar lá nas redes sociais. Instagram, André Santos _AS, André Santos _AS, AS é de André Santos. Lá você encontra o nosso ministério, encontra a nossa família. Inclusive pode acompanhar também o perfil da minha esposa, Aline Bueno Santos, que é pregadora, psicóloga, tem servido o reino de Deus. E eu tenho certeza que você será edificado. Levítico capítulo de número 6, versículo de número 13, quem encontrou, diga: eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga: eu também vou. É isso que importa. Está escrito assim: o fogo deverá sempre queimar sobre o altar e nunca se apagar. Quantos podem dizer amém por esta palavra? Amém. Antes que você se assente, se isso não te incomodar, talvez eu não faça isso novamente. Se isto não lhe constranger, não atrapalhar a sua liturgia de culto, quero pedir a especial gentileza que você olhe para alguém que está ao seu lado. Talvez seja a única vez que eu farei isso. Mas eu não quero que você olhe para essa pessoa com um olhar comum, e nem com um olhar 43. Pastor, eu sou solteiro, agora não é a hora. Eu quero que você olhe para essa pessoa com aquele olhar de profeta. Lembra aquele olhar de profeta quando a gente era criança, chegava na igreja, geralmente tinha uma irmã de coquinha no cabeça, que olhava para a gente pedia perdão até pelos pecados que a gente não cometeu? Esse é o olhar de profeta. E se tiver coragem, eu quero que você faça dedo de profeta para esse irmão que está do teu lado. Pastor José Cláudio, uma igreja ensinada, sabe o que é dedo de profeta. Você acredita que tem autoridade sobre a sua vida e sobre as suas palavras? Sim ou não? Olha bem nos olhos desse irmão, aponta o dedo para ele, para ela e libera a palavra agora dizendo: pode se assentar. Olha para ele e diga: vejo que tu és profeta. Levante seu rosto, me dê de presente a sua atenção. Eu prometo que serei muito objetivo nessa noite para ter misericórdia dos irmãos que estão com sono. Mas se eles aprenderam a senha, nós vamos continuar com muita alegria no coração.
sabendo que Deus nos reuniu para falar conosco, nesta segunda noite de festa, nesta segunda noite em que nós nos reunimos para tributar a Deus a nossa gratidão. Começo a minha fala lembrando deste período tão especial que está envolvido em toda a trama, não apenas da história de Israel, mas a história de Moisés. Afinal, o Egito havia se tornado palco de uma das maiores manifestações do poder e da soberania de Deus no curso da história. 10 pragas foram suficiente para que Deus mostrasse que quando Ele quer fazer, ninguém pode lhe impedir. E Ele resolveu mostrar que nem mesmo Faraó teria forças para resistir à sua vontade, e Ele tiraria o seu povo, e nenhuma unha sequer ficaria para trás. Durante este período de aproximadamente 40 anos, após a retirada do jugo da escravidão, onde mais de 600 mil homens, preparados, aptos e prontos para a guerra, rumaram em direção à terra prometida, seguindo as ordens do grande legislador e do velho patriarca Moisés. Este foi o período necessário para que Deus não apenas revelasse a sua glória no curso da peregrinação, mas também ressignificasse a mente e o coração daqueles que antes eram escravos e agora precisavam aprender a ser guerreiros. Este período de 40 anos, mais do que Deus revelar a sua glória no alto do monte com o fogo que queima, na coluna de fogo que aquece, na coluna de fumaça que protege, na água amarga que vira doce, na rocha que verte água, no mar que se abre, no maná que cai, nas codornizes que mudam um cardápio quando Deus resolve mudar. Mais do que fazer tudo isso, Deus resolve abrir uma nova dispensação. Para aqueles que gostam de sistematizar a história bíblica em dispensações, aqui nós encontramos Deus encerrando uma dispensação chamada a dispensação patriarcal. A que perdura até Moisés, tem início com Abraão. E com o início desta nova dispensação, uma nova revelação é atribuída por Deus. Afinal, a Bíblia nos apresenta uma revelação progressiva do Criador após a queda do ser humano no Éden. E aqui Deus resolve revelar-se por meio da sua vontade. A manifestação do seu poder consolida não apenas a sua vontade, mas Ele resolve revelar a sua palavra. Dá-se início a uma dispensação que nós conheceremos como a dispensação da lei. Pois Deus chama Moisés, e para ressignificar a mente dos hebreus que peregrinavam no deserto, sabendo que o deserto não era a sua casa, e sim Canaã lhe aguardava, Deus resolve liberar a sua palavra. Não apenas os 10 mandamentos que Deus escreve nas tábuas de pedra, e depois é reescrita nas tábuas após Moisés quebrar. A tradição judaica nos mostra que Deus dá aos judeus 613 mandamentos, que são inseridos em toda a Torá e estão ali para regulamentar, organizar, sistematizar, para servir não apenas como legislação, mas constituição, para que o homem soubesse o caminho, não apenas do coração de Deus, mas também do coração do homem. A lei nos apresenta 613 mandamentos que mostram como o homem deve se aproximar de Deus e como ele deve tratar o seu próximo. A tradição também faz questão de dividir estes mandamentos em 365 mandamentos negativos, que estão relacionados ao número de dias que todos os anos normalmente carregam. E estes mandamentos negativos servem como uma ordem negativa de Deus para que o ser humano não erre, e são 365, como se Deus estivesse dizendo: todos os dias do ano você precisa se cuidar para não errar, não erre. Os outros 248 são mandamentos afirmativos, e estão estritamente vinculados ao número de ossos ou órgãos importantes que nós carregamos em nosso corpo, como se Deus estivesse dizendo: tudo em você vai cooperar para a obediência se a palavra estiver em você. Estes mandamentos, as mitzvahs de Deus, são
As regulamentações e as orientações, no entanto, para além de dar estas recomendações, Deus resolve selecionar, separar do meio das 12 tribos, uma tribo exclusiva, para ser instituída como guardiã da Constituição, guardiã das leis do Senhor, para serem os fiscalizadores, e não apenas os fiscalizadores, mas também os operadores, tanto do serviço litúrgico e ritualístico, como também das normas de convivência social. E Deus resolve separar a tribo de Levi. A tribo do velho patriarca Moisés é separada, e do meio dessa tribo, Deus seleciona e secciona um pequeno grupo, descendentes de Arão, para executarem um ofício sacerdotal. Tudo isso que seria regulamentado por Deus a partir da dispensação da lei. Porém, Deus não apenas estabelece a lei para que os fiscalizadores da lei fiscalizassem. Deus instaura um modelo que é adotado inclusive por nós, o Brasil, ou pelo menos deveria ser respeitado por nossa nação, um modelo constitucionalista, diferente de toda a tradição do mundo antigo. Deus libera a palavra, que deveria reger inclusive sobre aqueles que operariam diante de Deus. Pois a palavra, na tradição judaica, a Bíblia, a lei, a Torá, está acima daqueles que a representam ou dela falam. Este é o modelo constitucional, onde a Constituição está acima do presidente, está acima do governador, está acima do prefeito, e todos devem se submeter a ela. Aqui, Deus estava instaurando este modelo. Afinal, no mundo antigo, os reis, os monarcas, os líderes eram tidos como deidades. Logo, o que determinava o que era certo ou errado era a sua palavra. Porém, Deus está dizendo: no meu reino não é a palavra do homem que determina, no meu reino é a minha palavra que vai determinar. Seja sacerdote, seja levita, seja integrante do serviço sacerdotal, araônico, levítico, independente da função, a lei também estava sobre eles, e sob a égide da lei, eles deveriam viver. É como se Deus estivesse normatizando principalmente eles, pois sobre eles havia uma agravante, pois leis que Deus havia estabelecido para o povo, eram para eles aumentadas, pois eles estavam envolvidos com Deus. As leis eram específicas, leis que tratavam da ritualística da adoração, da organização do culto, da organização do serviço, da organização dos sacrifícios, da organização das convivências, dos tratados, de como eles deveriam reger. A lei estava sobre eles, e esta lei Deus resolve compilar em um livro, que pela inspiração divina é escrito por Moisés, e hoje nós estamos diante dele, o livro de Levíticos. As leis do livro de Levítico organizam não apenas o serviço sacerdotal e levítico, mas também os caminhos para a adoração. E aqui nós vamos encontrar não apenas as bases para a liturgia judaica, para os sacrifícios da tradição judaica, mas símbolos que reverberam até hoje para nós, a Igreja de Cristo. Afinal, como ouvimos hoje, através do nosso pastor presidente, pastor Munhoz, dizendo que nós somos a igreja que acredita no Antigo e no Novo Testamento. Algumas coisas do Antigo já não servem mais para nós no sentido litúrgico e ritualístico, principalmente relacionado a sacrifícios. Porém, o autor da Epístola aos Hebreus nos mostra que tudo o que veio antes são sombras das coisas que viriam. Então há sentidos simbológicos, proféticos, alegóricos, tipos que apontam verdades para nós. E em todo o livro de Levítico nós vamos encontrar o cuidado de Deus, o zelo, a sua organização nos detalhes para a adoração, para aqueles que diante de Deus se apresentam. Deus está demonstrando com riquezas de detalhes a sua santidade, o zelo, o cuidado. Deus está pormenorizando toda a tradição, para que o povo soubesse que o nosso Deus é um Deus que se importa sim com detalhes. Diferente
de muitos que pensam que o nosso Deus é um Deus que está desinteressado para coisas pequenas. A Bíblia não mostra um Deus desinteressado para coisas pequenas. A Bíblia nos mostra um Deus que conta centímetros, que organiza cores, que segmenta detalhes, que cria rituais, como se ele estivesse dizendo: se eu sou um Deus organizado, aqueles que comigo se relacionam devem também ser. Essa programação de Deus é apresentada, e no capítulo de número 6 nós encontramos a síntese de todo o livro, pois a partir do versículo de número 9, nós estamos vendo Deus dar a estes que deveriam estar envolvidos com o altar uma nova normativa. Um sacrifício está sendo apresentado, e para este sacrifício haveria até uma mudança de roupas. O sacrifício que fosse apresentado neste altar, dentro do tabernáculo, deveria estar continuamente sendo oferecido diante de Deus. O altar estava centralizado para que a presença de Deus fosse simbolizada naquela casa, e os sacerdotes deveriam cuidar para que isto fosse permanente. As orientações são detalhadas, e aqui nós encontramos Deus mostrando um caminho para que a sua glória fosse representada nesta ação de adorar. No entanto, quando vemos o capítulo 6 e o versículo de número 9, nós estamos diante de um altar. Mas a Bíblia não apresenta apenas um altar. Há mais de 408 referências bíblicas a esta palavra que faz parte do nosso conjunto semântico, das nossas convicções, altar, mas que para a tradição judaica representava algo muito específico. A palavra altar do latim significa lugar elevado, e está vinculada dentro de uma análise etimológica com um ambiente de sacrifício e de prestação de culto. Um lugar aonde alguém que desejasse ter contato com a transcendência, com a divindade, com a deidade, chegava para manifestar a sua oferta e ter ao menos a sensação de que o seu Deus estava o ouvindo. Na Bíblia nós vamos encontrar diversos altares: altares feitos de pedra, altares feitos de bronze, altares feitos de madeira. No templo, no tabernáculo, haverá o altar dos incensos, mas haverá também o altar do holocausto. Altares que são construídos não apenas para ofertas de paz, mas para ofertas de manjares, as ofertas das primícias, ofertas de gratidão, ofertas pelo perdão do pecado, ofertas também por transgressões que eram cometidas pelo povo, e era como se fosse uma forma de penitência, alguém oferecendo um sacrifício para se redimir de uma falha cometida contra o outro. No entanto, o capítulo de número 6 está nos apresentando um altar e um tipo de oferta. Este é o altar do holocausto. E o altar do holocausto era composto de madeira de acácia, revestida de bronze, com um tamanho expressivo, e ficava na entrada do templo, do tabernáculo ou do templo. Estava lá para que a oferta de holocausto fosse apresentada diante de Deus. E diferente de todas as outras ofertas, esta oferta é chamada de oferta do holocausto. Por quê? A ideia de holocausto nos traz a convicção de que aquilo que está sendo oferecido ali deve ser inteiramente consumido pelo fogo. Há ofertas que são oferecidas no altar, que não são oferecidas de forma integral, como por exemplo, ofertas de gratidão. As pessoas que fossem ofertar as suas oferendas de gratidão a Deus, repartiam parte do sacrifício, e parte do sacrifício era oferecida em uma refeição para a família, para os amigos. Mas no altar do holocausto, Deus está dizendo: tudo aqui precisa queimar, tudo aqui precisa ser consumido, tudo aqui precisa desaparecer diante da minha presença. É o altar que vai consumir todas as coisas. E é este único altar que nas normas do levirato recebem uma ordem exclusiva de Deus:
ele não pode se apagar. É como se Deus estivesse dizendo: o caminho para que este altar continue a queimar de forma constante é saber que as ofertas nele apresentadas devem ser entregadas de forma completa e plena. Para que o fogo nunca acabe, a oferta deve ser total. Deus está nos mostrando uma entrega literal, sem parcialidades, já nos direcionando para a vida de convivência com a fé, a vida cristã, a nova vida em Cristo, onde não há espaço para a parcialidade no relacionamento com Deus. Deus já está nos trazendo um símbolo, uma alegoria, uma sombra, um tipo profético, um arquétipo na antiga aliança, que está nos mostrando que para o relacionamento com Ele, a entrega deve ser total. Deus não espera nada menos do que tudo. Deus não espera nada menos do que tudo o que a gente pode entregar. Até porque o nosso Deus, quando resolveu nos chamar, entregou tudo para nos salvar. O mínimo que nós podemos fazer é chegar diante da presença dele e dizer que se o Senhor entregou tudo, nós também entregaremos. Não haverá reservas entre nós. Até porque se tem algo que causa desconforto em Deus, é quem pensa que Deus se satisfaz com coisas pela metade. Um dia ele resolve direcionar o velho apóstolo, aprisionado na ilha de Pátimos, para escrever uma carta que ele, o Senhor, iria ditar para a igreja que estava em Laodiceia. E ele mostra para aquela igreja que Deus é alguém que não tolera as coisas pela metade. É um Deus que é apaixonado por uma entrega total. Ele diz à igreja em Laodiceia que aquilo que era pela metade, a mornidão, a mediocridade de uma oferta, estava causando ânsias de vômito em Deus, porque Deus estava orientando: ou se você não for, ou se for, seja completo, porque se for e não for, para mim não dá certo. Precisa ser integral, precisa ser inteiro. E se tem algo que atrapalha a fé, é gente pela metade. É gente que não entendeu que independente do que temos, tudo que temos deve ser entregue a Ele. Independente do que carregamos, tudo que carregamos deve ser entregue a Ele. Se eu canto bonito como o cantor Samuel Tairone, ou se eu não sei cantar como o pastor André, é a Ele que eu vou entregar o que Deus me deu. Se eu sei colocar bem as palavras do discurso, ou se eu ainda não sei nem saudar com a paz do Senhor, é a Ele que eu vou entregar tudo o que tenho na mente, no coração, o que tenho na alma. A Ele eu devo entregar. E eu preciso saber se tem alguém aqui que entrou na noite deste dia com uma oferta completa para Ele. Se você pode, levante uma de suas mãos aos céus e diga: eu trouxe, Senhor, esta oferta. Se você entende esta palavra, adore ao Senhor por alguns segundos, depois eu vou continuar. É só quem trouxe essa oferta, é só quem veio para o culto, é só para quem entrou nesta atmosfera de adoração. Eu vou deixar você adorar, depois eu continuo. No altar do holocausto a oferta tinha que ser completa. E nós poderíamos passar aqui algumas horas observando todas estas normativas, todas as legislações, todas as normas e os tratados do Levirato com relação à liturgia, e perceber o simbolismo que isto traz para nós hoje, de forma espiritual. No entanto, nós estamos falando de altar, e a Bíblia nos apresenta estes altares, sejam altares para memoriais, sejam altares para oferta, altares portáteis, como os que carregou Noé, carregou Abraão, carregou Jacó. A Bíblia nos mostra que o altar, para além de ser o lugar da oferta e da entrega, o altar é o ponto de contato entre os céus e a terra.
O altar é um ambiente de convergência, onde o espiritual se funde com aquilo que é natural. O altar é o ponto de conexão entre a transcendência e a naturalidade. É no altar que aquilo que o homem entrega de natural é recebido pelo Deus sobrenatural. Obrigado, meu amigo Alisson. No altar há a convergência. O altar é o ponto de encontro. O altar é o ponto de conexão. E aí você me pergunta, pastor, se o senhor está dizendo que o altar é o ponto de encontro, o lugar mais elevado, o lugar de conexão, o lugar aonde há convergência entre céu e terra. E durante toda a história do Antigo Testamento, nós poderíamos encontrar diversos altares. Por que é que nós não temos um altar de bronze aqui? Por que é que nós não temos um altar de madeira? Por que é que nós não temos um altar de ouro? Por que é que nós não prestamos as nossas ofertas em cima de altares? Por que é que não há a mesma manutenção da liturgia araônica e levítica para nós? A resposta é simples. O altar da oferta esteve presente, mas nem sempre ele esteve presente. Os altares passaram a perdurar a história de Israel por pelo menos 4.000 anos, mas eles não estiveram em toda a história do povo. Afinal, quando nós queremos conhecer os propósitos de Deus para algo, nós precisamos olhar para quando Ele cria aquilo que Ele está estabelecendo. Na criação haverá o significado, o sentido, a direção, a identidade, as características, o propósito. Exemplo, quando nós queremos saber qual é o propósito da igreja, nós vamos para o momento em que Deus cria a igreja. O momento em que a igreja é externada para o homem na boca de Cristo, na reunião com os discípulos, Ele está dizendo: eu estou criando a minha igreja, identidade, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Propósito, para o que o Senhor está criando a igreja? Para avançar nos terrenos dominados por Satanás, arrombar as portas do inferno e dizer: o reino de Deus chegou aqui. E o propósito da humanidade está revelado na criação da humanidade. Quando vemos Deus estabelecendo no livro de Gênesis a criação de todas as coisas, os 3 dias criativos, os 3 dias ornamentativos, quando Deus estabelece a luz, os luminares que regem a luz, quando Deus cria não apenas o firmamento, as porções secas, as vegetações, as águas, os peixes nos mares e nos rios, os animais na terra, as aves do céu, quando Deus cria o ser humano, Deus estabelece no Éden o propósito para a humanidade. E se eu perguntar hoje de forma muito sugestiva, qual é o propósito que Deus estabeleceu para criar o homem, você vai me dizer: pastor, Deus criou o homem para o adorar. Quantas foram as vezes que nós ouvimos isso? E de fato, é bíblico. A Bíblia nos diz que tudo que tem fôlego louva ao Senhor. E se faltar louvor na boca de quem tem fôlego, Deus coloca louvor na boca de quem nem tem vida, pois Jesus diz: se ninguém clamar, as pedras clamarão. Eu fico tão feliz quando eu entro em uma igreja como a igreja de Americana, porque eu sei que aqui as pedras estão dispensadas. Na verdade, as pedras vivas que estão aqui, que fazem parte da igreja, já ocupam o espaço da adoração. E eu preciso saber se tem alguém que veio para adorar. Levante as 2 mãos aos céus e glorifique o nome do Senhor. Fala para quem está do teu lado: não vai dormir, lembra do segredo, eu quero ver você adorar. E o propósito do homem, pastor, está aqui. Quando Deus cria o homem, Adão, depois Eva, Deus dá ordens ao homem. E as ordens denotam um propósito. São 5 verbos de afirmação. Quantos verbos eu disse? Quantos verbos eu disse? Pois bem, todos esses verbos de afirmação estão vinculados a trabalho do homem na terra. Afinal, a criação do homem é o estatuto de Deus para a governância da terra. E é por isso que o salmista, em uma declamação, uma poesia que ele faz a Deus, ele mostra que Deus fez o homem coroa da criação. E coroa não serve para outra coisa senão para demonstrar autoridade.
Quando nós percebemos isso, nós vamos ver que Deus cria o homem para governar a terra. E os verbos de ação estão vinculados a isso. Frutifique, gere, enche a terra, domine, sujeite. E por 2 vezes Deus está dizendo: domine. Porque o propósito do homem sobre a terra é o domínio. É óbvio que este domínio foi perdido, mas da igreja ele é restituído. Pois Deus devolve o poder à igreja, não apenas sobre os seres espirituais, quando diz: pisarão em serpentes e escorpiões e eles não lhes farão dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Deus atribui o domínio inclusive sobre a natureza, quando ensina aos discípulos que se eles tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, eles vão poder dizer ao monte: saia daqui e vai para lá. O monte vai ter que obedecer. Pastor, isso é alegórico, não é? Ele tinha acabado de tocar em uma figueira e a figueira parou de produzir e secou. Alguém olha para ele e diz: que é isso, Jesus? Jesus está dizendo: isso daqui não é nada perto do que vocês poderão fazer se a fé estiver em vocês. Domínio sendo restituído. Estou sentindo a graça de Deus nesta casa. Pastor Rodrigo, eu estou tentando me segurar, mas Deus vai derramar uma porção de glória sobre esta igreja. Jovens serão batizados com o Espírito Santo. Eu preciso saber se tem alguém conectado com o que Deus está fazendo. Deus vai sacudir esta casa nesta noite. Pastor, o senhor está dizendo que Deus não pede adoração ao homem? Não. Em nenhum momento Deus está dizendo: construa um altar, edifique altar de pedra, de bronze, de madeira, de ouro. Deus não está estabelecendo um modelo litúrgico de adoração para o homem no Éden como propósito central. E a pergunta que nós vamos fazer é: pastor, o senhor está dizendo que o lugar do altar, ou o nome altar, significa lugar elevado? Aonde estava este lugar elevado no Éden? Respondo, afirmando para você que o lugar elevado não significa que ele precisa ser mais alto. O lugar elevado é o lugar aonde Deus está. O lugar mais alto não é o lugar mais evidenciado. O lugar mais alto é o lugar aonde Deus se revela. O lugar mais alto não é o lugar que tem maior referência. O lugar mais alto é o lugar aonde Deus habita, onde Ele é encontrado. Aqui no Éden não há Deus dizendo ao homem para que construa um altar para adoração. Porém, o fato de não ter altar para adoração não significa que não tinha culto, pois a palavra culto está estritamente vinculada à palavra cultivar. E o que Deus direciona ao homem é uma ordem de trabalho. Logo, no Éden, tudo que o homem fazia adorava a Deus. O homem plantava, adorava a Deus. O homem cultivava a terra, adorava a Deus. O homem dava nome aos animais, adorava ao Senhor. A vida do homem era uma adoração. Ok, e aonde Deus se revelava? A minha Bíblia e a tua Bíblia nos revela que o nosso Deus nunca habitou em templos feitos por mãos humanas. Se Deus não criou um templo no Éden, ou não pediu para que o homem construísse um altar no Éden para se revelar, é porque o verdadeiro altar no Éden estava dentro dele. Deus não diz: Adão, construa um altar, porque Deus está dizendo: Adão, você será o altar. Deus não diz: Adão, prepare uma liturgia de adoração. Adão, você será o objeto de adoração. A minha glória será vista na tua vida. Ao acordar você me adora, ao trabalhar você me adora, ao caminhar você me adora. Quem olhar para você vai ter que dizer glórias a Deus, porque fez o homem a sua imagem e semelhança. O altar era o homem. O homem é o ponto de convergência
entre o céu e a terra. Isso fica claro quando Deus resolve criar o homem, excelentíssimo prefeito. Ele desce na terra, pega uma porção de barro, forma este boneco que somos nós, conectando o homem a tudo que é da terra. Porém, ele sopra o seu espírito nas narinas daquele boneco de barro, e ele está dizendo: com a terra ele está vinculado, mas o céu vai estar dentro dele. A minha, oh glória, eu estou sentindo a graça de Deus aqui. A minha presença vai estar dentro dele, o meu espírito vai estar dentro dele, a minha glória vai estar dentro dele. É por isso que toda a criação se sujeita ao homem. Não é porque o homem é bom, é porque a glória de quem é bom estava dentro do homem. Não é porque o homem era poderoso, mas porque o poder do Todo-Poderoso estava sobre ele. Eu imagino o homem caminhando pelo Éden para dar nome aos animais, e os animais chegando perto dele dizendo: ele representa Deus. É o representante de Deus aqui. Ele tem que reger, ele tem que administrar. Vamos nos submeter a ele. Porém, para que o altar fosse pleno, as regras precisavam ser cumpridas. E na dispensação da inocência havia uma única regra apenas: a árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não podem comer, porque Deus não está criando robôs, Deus está sujeitando a vontade. Afinal, um dos atributos que Deus dá ao homem, que refletem a natureza de Deus, é o seu raciocínio, o seu domínio próprio e o seu poder de escolha. Deus está dizendo: tudo isso eu estou te dando se você obedecer à minha vontade. O homem resolve desobedecer. Com a desobediência há uma quebra no propósito. Quando o homem resolve comer, é como se ele estivesse dizendo: nós estamos gritando independência ao seu domínio sobre nós. A partir de agora nós não vamos mais seguir as suas ordens, e como não há obediência, o altar se quebra. O homem não mais recebe Deus em si. Deus o tira do Éden, mas Deus cria para o homem um caminho paliativo e alternativo para que o homem não ficasse abandonado neste processo de preparação da humanidade. Era como se Deus estivesse dizendo: eu sabia que vocês iriam errar, mas eu já tenho uma metodologia, eu já tenho um protótipo, eu já tenho uma base, eu já tenho uma solução para este período, até que o verdadeiro sacrifício seja entregue. Vamos fazer assim: eu vou matar um animal, vou cobrir vocês com ele, e vocês passarão a se relacionar comigo através de cultos, de liturgias, de adorações externas. É por isso que você só encontra altar depois da queda. Caim e Abel oferecendo sacrifício, Noé oferecendo sacrifício, Abraão oferecendo sacrifício, Isaac oferecendo sacrifício, Jacó oferecendo sacrifício, estabelecendo Deus o sacrifício, a ordem em Levítico, porque Deus está dizendo: já que você não pode receber a minha glória em você, construa do lado de fora, para que pelo menos você sinta a minha presença, veja algo acontecendo, para que você nunca se esqueça que o verdadeiro altar um dia será restaurado, porque da semente da mulher sairá um que esmagará a cabeça da serpente. O homem só constrói altar do lado de fora porque faltava altar do lado de dentro. Até porque o ser humano só precisa mostrar algo do lado de fora, quando na maioria das vezes aquilo lhe falta do lado de dentro. Porque quem tem do lado de dentro não se preocupa em mostrar do lado de fora. Agora quem não tem que mostrar. Quem não tem que apresentar. Quem não tem que fazer propaganda. Quem tem não mostra. Quem tem não expõe. O altar do lado de fora demonstra a falha do lado de dentro. Por que nós não temos altar aqui, pastor? Porque o altar nunca foi o propósito inicial de Deus na criação do homem.
no sentido de ser um objeto litúrgico de culto, até porque o altar da antiga aliança revela a morte. E se tem algo que não faz parte do projeto de Deus, era a morte. É por isso que não tem sacrifício na nossa dispensação. A gente já chega em Romanos capítulo 12, porque o sacrifício na antiga aliança era um modelo da morte. 4.000 anos se passam e Deus resolve, encontrando na terra a plenitude dos tempos, restaurar o verdadeiro altar. 2.000 anos se passam, que não sou es, trionen sou e keban sou es. A reunião da Trindade Santa termina nos céus e Deus diz ao Filho: você precisa descer. Os homens já não aguentam mais ver a fumaça do lado de fora. Os homens já não aguentam mais sentir a Shekinah do lado de fora. Eles precisam voltar a sentir do lado de dentro. Como a gente vai fazer isso, Pai? Você vai descer como um sacrifício. O tempo passa, Ele nasce, o Verbo se encarna. 33 anos e meio na terra Ele vive, como um formato, com a forma, com o corpo humano, mas sendo Deus, com natureza aparentemente corruptível, mas sem pecar. Ele como homem em tudo é tentado, mas não peca. O que faz o altar dele ser um altar perfeito. E é por isso que ele vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o meu altar não está quebrado. Afinal eu sou filho de Maria, mas não sou filho de José. Eu sou filho de Deus. E se eu sou filho dele, a glória e a natureza dele se revela em mim. Ele não tinha pecado. Aí ele vai ao altar do Gólgota na sexta-feira, às 3 horas da tarde, é crucificado entre 2 bandidos, dá um grito dizendo: está consumado. Se faz oferta entre nós. Lemara calamanchore baracalassai. Que me dio calamanchou é res. E me contou a séria. Se você acredita em palavra profética, levante uma de suas mãos aos céus. Deus estrutura toda a história com este modelo de holocausto para nos ensinar uma verdade. O verdadeiro sacrifício não é o cordeiro, não é a novilha. O verdadeiro sacrifício não é a pombinha, codorna, codornice. O verdadeiro sacrifício é Cristo Jesus, Filho de Deus, que morreu no Gólgota, mas no domingo de manhã ressuscitou. Se tem alguém que acredita nessa verdade, não deixe esta igreja em silêncio por um minuto. Celebre a Deus porque o teu Cristo vive. Celebre a Deus porque o teu Cristo vive. Eu vou deixar você adorar. Isso aqui é para quem tem glória na boca. Isso aqui é para quem tem aleluia. Quem é batizado com o Espírito Santo, comece a falar em línguas. Eu vou deixar você adorar a Ele. Depois eu vou continuar. Glória! Glória! Sabe por que Ele se oferece? Para restaurar aquilo que estava quebrado na gente. A angústia do homem era gigantesca. Ele queria Deus, ele precisava de Deus, ele estava com saudade de Deus. E isso é revelado na boca de uma samaritana. O dia que ela chega para Jesus, começa uma conversa. A conversa que Jesus começa com ela tem uma tônica despretensiosa. Eu quero água, me dá água. Aí ela descobre que ele é profeta. Pastor Rodrigo. Aí ela olha para ele e diz: já que o senhor é profeta, revela uma angústia que tem na minha alma aqui. Qual que é a tua angústia, mulher? Eu quero saber o lugar onde eu encontro Deus.
Quero saber aonde Ele vai se revelar. Eu já não aguento mais. Eu vivo uma vida limitada, sofrida. Eu estou fugindo de tudo e de todos. Eu quero saber aonde Deus está. Porque eu cresci ouvindo que Ele está no monte. Mas vocês dizem que Ele está no templo. Ela começa a revelar a angústia da humanidade. Aí Jesus puxa o sermonário. E Ele começa: vem a hora. Vem a hora. Só que como pregador cheio do Espírito Santo, ele até tem um esqueleto, mas às vezes ele precisa mudar, porque a gente não vem para cumprir norma da homilética, a gente vem para profetizar. Eu imagino Jesus dizendo: vem a hora. Melhor, deixa eu reformular minha pregação: a hora já chegou. Já chegou. Que hora, Senhor? A hora em que os verdadeiros adoradores não precisarão subir o monte, não precisarão entrar no templo. Para adorar, vai adorar andando, trabalhando, cultivando, cultuando. Adora nas 2 horas da madame, mas adora enquanto dirige o carro. Rebaia calabaracé. Adora quando o cantor Tairone canta, mas quando não tem playback não para de adorar. Adora na vigília, mas adora na segunda de trabalho. Adora de manhã, adora de tarde, adora de noite. Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Cadê você, adorador? Cadê você, adorador? Você que trouxe algo para Ele, entregue para Ele agora. Por 1 minuto, só quem trouxe algo para Ele, agora é a hora. Pegue na mão de alguém ao seu lado e diga para ele: hoje Jesus vai te encher. Hoje Jesus vai te tomar, porque Ele te fez altar de adoração. Eu não vim aqui para brincar com as emoções de ninguém. Eu não deixei a minha casa, não deixei a igreja que eu pastoreio para brincar e emocionar alguém. Mas enquanto o cantor Tairone cantava, eu vi um varão de autoridade andando na igreja, e com ele carregava um incendiário de brasas, e ele ia balançando e as brasas iam caindo. E eu disse: o que é isso, Jesus? E Deus me disse: a minha glória vai tomar a cidade de Americana. Quem crê? Quem crê? Quem crê? Quem crê? Abre a boca! Abre a boca! Abre a boca! Eu vou deixar você adorar a Ele. Sabe o que Jesus está dizendo? Vou entregar. O altar vai ser restituído. A cruz rasga o véu do templo, mas abre o coração. O altar é restaurado quando Cristo morre e ressuscita. Só que é uma ordem.
Altar para ser altar, o fogo tem que queimar. Pastor José, são 2 altares na Bíblia, do tabernáculo e do templo, que Deus acende o primeiro fogo. E quando Deus derrama fogo, é porque Ele está dizendo: gostei da oferta, o altar está pronto. É por isso que Elias não ora antes de arrumar o altar, porque se ele não arrumasse, o fogo não ia descer. Aí ele arruma e diz: Senhor, conforme a tua palavra eu fiz, agora é com o Senhor. Jesus diz: se não quiser se queimar, sai de perto, porque se o altar está pronto, o fogo vai descer. O altar credencia a autoridade quando é consumido pelo fogo que Deus manda. Pastor, o senhor disse que a gente é altar? É. Então precisava de fogo? Precisava. Quando Jesus morre, tem discípulo que se assusta e vai embora. Lá no caminho de Emaús, pastor, Jesus aparece para conversar com eles. E eles vão conversando. E Jesus vai mostrando, falando dele nos profetas, falando dele na lei, revelando tudo que havia acontecido. Aí eles entram na casa e eles convidam Jesus para o culto é de ação de graças, só que eles entregam o pão na mão de Jesus, e Jesus parte o pão e dá graças. Quando Jesus parte o pão e dá graças, ele desaparece, porque eles reconheceram quem era. Eu imagino um olhando para o outro e dizendo: ninguém parte o pão que nem ele, ninguém dá graça que nem ele, ninguém fala que nem ele, ninguém só que o segredo não é esse. O segredo é quando o outro diz: é verdade, era ele mesmo. Porventura não ardia o teu altar quando ele nos falava as escrituras? Coração ardendo é o altar que está começando a queimar. Só que Deus nunca derrama brasa, Deus derrama fogo. As brasas ardem, o fogo queima. Eu preciso encerrar. Sabe o que Deus diz em Levíticos? De manhã vocês tiram a cinza, porque o fogo vai continuar. Eu imagino Jesus andando com os discípulos em Emaús, e cada palavra era cinza sendo assoprada. Era cinza sendo tirada. Alguém perguntava: por que isso? Porque o fogo vai queimar novamente. Vai ter fogo no altar. Oh glória, oh glória. Cadê os pentecostais? Eu estou sentindo a glória dele nesta casa. Dias se passam só da cinza sendo tirada. Aí Jesus fala: chegou a hora de subir, porque tem uma cadeira me esperando. Mas não saiam daqui não, porque do alto vocês serão revestidos de poder. O Espírito vai descer. Vai, Senhor, vai. A gente tem que esperar, tem que esperar. Jesus sobe. A igreja está unida. Há quem diga que tinha 500 com uma promessa. Só que nem todo mundo consegue firmar-se na palavra. Tem gente que consegue estar só quando as coisas acontecem. Como Jesus não está, quem está só quando as coisas acontecem vai embora. Mas quem fica pela palavra permanece. Aí fica só 120. Eu imagino o pai olhando e dizendo: não é que o altar está pronto mesmo? Já saiu alguém que não estava comprometido, já saiu alguém que não estava interessado, ficou só quem é fiel, só quem permanece. Deus Espírito, Senhor, estou aqui.
Chegou a hora de mostrar que o altar está pronto, porque se o altar não estiver pronto, eles não vão poder evangelizar, eles não vão poder pregar, eles não vão poder caminhar, porque a autoridade sobre a igreja não vem da habilidade, da performance, da técnica, vem do fogo que nela queima. Eles estão esperando, eles estão prontos. Desce lá e mostra que a hora já chegou, vai queimar. Estando todos reunidos no mesmo lugar, assentados como nós estamos, de repente veio do céu um som, como de um vento. Isso aqui é extraordinário, porque o vento não sopra, mas o som do vento é ouvido. Está tudo fechado e alguém está dizendo: é som de vento? É, mas eu não estou sentindo o vento, porque avivamento não vem pelo que eu sinto, avivamento vem pelo que eu ouço. O altar de Moisés era um altar físico, o altar chamado igreja é um altar espiritual. O altar físico só funciona com coisas visíveis, o altar espiritual só funciona com coisas do Espírito. Começaram a ouvir, e aquilo que eu ouço me alimenta, porque os olhos são as janelas da alma. Eu vou só abrir, eu fecho para eu terminar. Quando Jesus aparece para João, como ele era? Cabelos brancos como a alva lã, seus pés reluzentes como um latão tirado da fornalha. A sua veste era branca de linho, no peito ele tinha um cinturão de ouro, na coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Da sua boca saiu uma espada mais afiada que espada alguma de 2 gumes, mas os seus olhos, meu Deus, se os olhos são a janela da alma, pelos olhos eu alimento aquilo que está do lado de dentro. Só que Jesus está mostrando para quem está do lado de fora o que tinha do lado de dentro dele. Tem fogo nos olhos, tem fogo nos olhos, tem fogo nos olhos. Oh meu Deus! Cadê a bateria? Vem comigo, meu filho. Jesus se revela, mostra isso. Em Pentecostes ele está formalizando isso, porque aquilo que eu ouço alimenta quem eu sou, mas aquilo que eu ouço determina o que eu vejo. Por quê, pastor? Porque a igreja não anda por vista. Pastor José, se o senhor fosse andar por vista, o senhor não teria assumido desafios altíssimos na sua chamada ministerial. Mas o senhor assumiu, porque os seus olhos viam o deserto, mas uma palavra lhe dava uma visão além do deserto. Foi o Senhor quem disse isso aqui, e eu sei que esta foi a mais profunda expressão da alma do Senhor. O Senhor disse: há momentos que as nuvens são negras, mas atrás da nuvem tem um sol que brilha. E quando o Senhor diz isso, é porque o Senhor passou por momentos em que as nuvens cercavam, só que a gente não anda por visão. Alguém está dizendo: não vai dar certo, vai acabar, vai morrer, vai parar, vai esfriar, não vai ter glória, não vai ter poder, não vai ter batismo, vai parar uma dane. Só que a gente se reuniu aqui porque a gente anda por fé, e a fé já disse: vai ter glória, vai ter poder, vai ter unção, vai ter batismo. Onde estão aqueles que acreditam? Abre a boca para adorar a Ele.
eu vejo, aquilo que eu ouço determina quem eu sou, porque eu sou fruto daquilo que eu me alimento. Tem uma frase, uma célebre máxima: o homem é o que ele come. Isso não é só para o corpo físico, isso é para a alma. Tem gente querendo receber fogo, mas não está ouvindo o som do céu e nem vendo o que o céu está liberando. Quer receber fogo, tem que ouvir o que o céu libera e ver o que o céu manifesta. Porque quem ouve o que o céu libera vai ver o que o céu está fazendo. E eles olham um para o outro e começam a ver línguas repartidas. Línguas repartidas como que de fogo. Era Deus dizendo: tô ativando o altar. Só que o fogo é só um exemplo, o fogo é só um símbolo, porque a verdadeira glória vem depois. Quem ouve o som do céu, vê a glória do céu, naturalmente vai ser cheio do céu. E todos foram cheios do Espírito Santo. Ai, que lararrácia, e começaram a falar em outras línguas. A nossa geração, nós jovens, eu sou jovem como nossos jovens que aqui estão. Há 17 anos tenho pregado. Dediquei a minha vida, apesar de ter uma profissão secular, ser integrante, operador de segurança pública no estado do Paraná, integrando uma das forças de segurança há 13 anos. Dediquei a minha vida ao estudo. Terminei o bacharelado em teologia, terminei a licenciatura em filosofia, fiz um tecnólogo em segurança pública, fiz 5 especializações, estou concluindo o mestrado. Mas a nossa geração, que dedicou a vida, como muitos jovens que temos aqui, inclusive o nosso coordenador, um advogado, sua digníssima esposa, uma secretária do município de Americana, e tantos outros que temos aqui. Apesar de termos tudo isso, e muitos dos nossos pais não tiveram o acesso que nós temos, nós não deixaremos as chamas deste avivamento que os nossos pais carregaram até aqui com simplicidade, com humildade. Estas chamas não se apagarão diante das nossas formações. Estas chamas não se apagarão diante das nossas capacitações. Estas chamas não se apagarão diante das nossas estruturas, porque a gente sabe que o que fez a igreja crescer como cresceu, o que fez a igreja chegar onde chegou, nunca foi a habilidade da retórica de quem pregava, nunca foi a capacidade de quem liderava de forma científica, racional, lógica, crítica, analítica, não era nem pela beleza dos nossos instrumentos, porque a gente não tinha. Quando muito era uma sanfoninha que tocava, um violão que tocava, um pandeirinho que batia. A nossa igreja cresceu com homens que hoje estão entre nós com os seus cabelinhos brancos, que não sabiam nem falar problema direito, passavam o dia inteiro na roça, mas colocava a biblinha na garupa da bicicleta, do cavalo, estava trabalhando debaixo do sol e dizendo: Senhor, à noite tem culto, dá uma palavra para eu entregar para a tua igreja, dá uma palavra para eu compartilhar com o teu povo. Se reunia à noite, não sabia o que era exegese, análise etimológica, não sabia o que era classe gramatical, mas vinha cheio do fogo do Espírito e dizia: irmão, Jesus Cristo salva, e ele salvava. Jesus Cristo cura, e ele curava. Jesus Cristo batiza, e ele batizava. A igreja evangélica brasileira cresceu debaixo da glória. A igreja Assembleia de Deus cresceu debaixo do fogo, e este fogo não se apaga.
mas cheio da glória. A gente vai ter médico, cheio da glória. A gente vai ter juiz, cheio da glória. A gente vai ter prefeito, cheio da glória. A gente vai ter governador, cheio da glória. A gente vai ter pedreiro, cheio da glória. A gente vai ter profeta, cheio da glória. Cantor Tairone, o tempo das estrelas está acabando. Deus está levantando altares como o céu, que queima. A igreja não quer mais apresentação. A igreja não quer teatro. A igreja não quer performance. A igreja quer a glória. Glória. Ai que vai a ser. Live cada manchola. Glória. Eu preciso orar. Eu vou fazer 2 orações, ou uma oração com 2 propósitos. Aonde estão aqueles que não são batizados com o Espírito Santo? É o tema que vocês estabeleceram. Deus revolucionou meu coração com este texto. Eu passei noites acordado estudando sobre este texto. Deus queimou em meu coração dizendo: vai queimar. Aonde estão aqueles que não são batizados com o Espírito Santo? Se você acredita que Jesus pode te batizar hoje, eu quero que você fique de pé onde você estiver. Batismo com o Espírito Santo é para quem quer. O pastor nos autorizou a orar. Para cada irmã que quer ser batizada com o Espírito Santo, eu quero uma irmã batizada com o Espírito Santo, cheia de Deus, para abraçar ela agora. Para cada irmão que quer ser batizado com o Espírito Santo, eu quero um irmão batizado com o Espírito Santo para abraçar ele agora. Saia do seu lugar e abraça alguém. Quem é batizado, abraça quem quer ser. Segura do lado, não precisa abraçar ele agora, fica do lado dele, isso. Pede licença. Aonde tiver alguém querendo ser batizado, eu quero um irmão, uma irmã batizada com o Espírito Santo. Irmão abraçando irmã, irmão abraçando irmão. Rápido, eu preciso orar. Pastor José, eu não preciso disso, porque eu sei que quem me trouxe aqui foi Deus. Eu não conheço o pastor Rodrigo, não conhecia o senhor pessoalmente, não conhecia o pastor William que me recebeu, não conhecia o Alisson. Eu vi daqui da cidade de Americana o pastor Denis Borelli, que é um amigo, mas nunca conversamos nem pessoalmente, que pregou em Curitiba. Eu cheguei aqui porque Deus me trouxe. E quando eu cheguei aqui, pastor, o que eu ouvi do Senhor foi o que Deus confirmou no meu coração. Porque eu vi jovens que disseram: nós temos um pastor que nunca mais teremos igual a ele, porque ele abraça a gente. O senhor não precisa disso. Mas enquanto eu estava ali, eu ouvi de um outro pastor a mesma coisa. Um pastor de cabeça branca está aqui. E Deus me disse: eu o levantei como Josué, para conectar 2 gerações, uma que está indo e uma que está vindo. E foi por isso que Deus tem lhe sustentado, porque as suas mãos estão estendidas por uma geração de jovens que vão poder experimentar um avivamento que os nossos pais não experimentaram.
vão poder caminhar mais longe do que nossos pais caminharam, porque o nosso Deus não é um Deus de retrocesso, o nosso Deus é um Deus de glória em glória. E se o Senhor está assim, esses pastores que estão aqui estão também dizendo a esta geração: Jesus vai te encher, Jesus vai te tomar, a glória vai descer, o fogo vai queimar, a gente vai viver um avivamento extraordinário. Tem alguém que não está sendo abraçado? Levanta a mão. Temos um irmão lá querendo ser abraçado. Irmãos que são batizados, cheguem próximos a eles, correndo, eu preciso orar. Espírito que desce como fogo, eu quero orar por vocês que querem ser batizados, mas eu preciso saber, antes de orar, aonde estão aqueles que estão afastados do caminho do Senhor, ou ainda não entregaram a sua vida a Jesus. Hoje Jesus te trouxe aqui para dizer: chegou a hora de você se envolver. Não adianta você correr, você já nasceu para ser crente, você tem jeito de crente, está no meio dos crentes, já está até acostumado com o Kramanto. Hoje Jesus está te chamando, e eu preciso saber aonde está você que quer hoje entregar a sua vida a Jesus, ou se reconciliar com Ele. Aonde você estiver, eu quero que você dê um sinal com a tua mão, se hoje você quer vir aos caminhos do Senhor, ou se reconciliar com Ele. Bem alto, eu preciso te localizar. Me ajudem os irmãos da galeria, levante a mão, isso, eu quero te ver, me ajudem, me ajudem. Vem aqui na frente correndo, filho. Alguém traga ele quer voltar a Jesus ou aceitar a Jesus. Meu Deus, e está vindo correndo mesmo. Olha isso aqui, gente. Eu tenho dito, pastor William, pregador, o Brasil está cheio, eu quero ser cheio de Deus. É a glória que faz a diferença. Eu digo: Deus, eu preciso da tua glória. A segunda pessoa já está vindo, cadê a terceira? Corre, 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 eu vou te esperar antes de orar. Sai do teu lugar e vem correndo, eu já não estou conseguindo te enxergar. Se você quer hoje entregar a vida a Jesus ou se reconciliar com Ele, vem aqui à frente, eu preciso orar por você. Quem está nos acompanhando nas redes sociais, chega de correr, chega de fugir, o céu está te chamando. Diga agora por mensagem: eu quero entregar a vida a Jesus. A quarta, a terceira pessoa está chegando, a quarta pessoa está chegando, a quinta pessoa está chegando, a sexta pessoa está chegando, a sétima pessoa está chegando. Meu Deus, meu Deus. Aonde está a oitava, nona, a décima? Vem! Não pare de orar, a oitava pessoa já está vindo aqui. A nona pessoa já está vindo aqui. É uma ou duas? Uma. A nona pessoa já está vindo aqui. Não pare de orar. Nós estamos em guerra. A décima já saiu lá atrás. A 11ª já veio à direita. A 12ª está vindo chorando também. Cadê a 13ª? Não pare de orar. Não pare de orar. Nosso amigo Alisson, coordenador de mídia, ajude-nos a acompanhar quem está se entregando nas redes sociais. A 12ª já está entregando a vida a Jesus. Não pare
não pare de orar. Se você estiver do lado de alguém que Deus está chamando, pegue na mão dele e diga: não fuja, porque Deus quer te encher. Jesus já está enchendo gente lá. Foi batizada com o Espírito Santo aí, filha? Foi batizada? Pastor André, o senhor nem orou e Jesus está batizando? É porque quem batiza não é o pastor André, é Jesus de Nazaré. Eu vou lhe esperar por 30 segundos. Aonde está a 13ª pessoa para Jesus? Vem. Está vindo? A 13ª. Está vindo? Me ajude. Está vindo? A 13ª acabou de chegar. A 15ª já está vindo ali. A 10ª. Está voltando, filho? É vocês dois ou só você? Está quanto tempo parado? Quanto tempo? 5 meses? 5 anos? Eu nunca lhe vi. Mas quando você chegou aí na frente, querendo voltar, eu não sei porque eu vi você de terno e gravata, e Deus me disse: é do altar. Ficou parado, mas é Olemanuce de Ossé. Ficou parado, mas é meu. Eu te chamei para pregar. O inferno não vai te... Já renovou. Já vai. Levais. Lamora Súria. O inferno não te para. Jesus te enche agora. Pessoas para Jesus e os céus estão abertos. Jesus já está batizando agora. Está vindo mais lá? 21. É os dois? 22. Pastor William, Deus não deixou o senhor morrer no Joelma para o senhor ver essa geração queimando com a glória de Deus. Lá para a Súria, calamanjou a sé. Cadê a 23ª? 23. Cadê ela? Cadê a 23ª? Estou te esperando. Segundos eu te espero e eu quero lá, porque Jesus quer batizar a gente. É só o 2º dia, viu, gente? Amanhã tem mais. 15 segundos eu espero a 23ª. Dez segundos eu ainda te espero. 5 segundos para você sair daqui de mãos dadas com Jesus. Não pare de orar. Não pare de orar. Está vindo? 23, está vindo correndo. Meu Deus. Veio correndo, gente. Levar aquela saia. Quatro segundos para você sair daqui de mãos dadas com Jesus. 3 segundos para a tua história nunca mais ser a mesma. 24, chegou ali. É os dois? Um só, 24. 24 chegou ali. Cadê a 25ª? Chegou também? Chegou, a 25ª chegou ali. 2 segundos eu ainda te espero. Jesus está salvando. Eu preciso orar. Eu preciso orar. Eu pergunto pela última vez: aonde está a 26ª, 27ª, 28ª? Se você estiver aqui, Jesus está te chamando. Não saia deste culto sem entregar a sua vida a Jesus hoje.
hoje, eu encerro este convite agora. São 25 vidas para Jesus aqui na frente. Nas redes sociais, se você quiser aceitar a Jesus ou voltar, diga: eu quero. Nós vamos orar. Se mais alguém desejar vir, a nossa diretoria da Uma Dama vai estar acompanhando e vai contabilizar. Aonde estão os que querem ser batizados com o Espírito Santo? Você não precisa olhar para mim, você precisa me ouvir. O maior desejo de Deus é que você saia deste culto falando em línguas estranhas. Até porque se fosse para depender dele, você já estava falando em línguas faz muito tempo. Lembra o dia que ele quis te encher e você achou que era coisa da tua cabeça? Lembra do dia que ele quis te batizar e você achou que era coisa da carne? Pois bem, ele te trouxe aqui de novo, oh glória! E eu vou falar 3 segredos para quem quer ser batizado e eu oro. Primeiro, o maior desejo de Deus é te encher, e é por isso que você está aqui querendo ser cheio. 26, glória! 26, oh glória! Se Deus quer te encher e você quer receber, quem é que vai te impedir? Pastor, mas eu não mereço, eu sou pecador. E quem foi que disse que batismo com o Espírito Santo é para quem merece? Ninguém aqui merece o fogo. O fogo vem porque Cristo morreu no Calvário. É graça, favor imerecido. Tem gente chorando, tem gente prestes a falar em línguas. As línguas já estão na tua cabeça. 27ª pessoa, Daniel Anjos, Érica Baixo, está entregando a vida para Jesus na internet. Não é o Espírito Santo que fala em línguas, quem fala em línguas é você. O Espírito enche você, enche o teu espírito. As línguas vêm na tua mente e é a tua boca que fala. 28ª, está entregando a vida a Jesus. Pastor, essas línguas na minha cabeça não são coisas da carne. Posso te contar esse segredo? Por que é que você não fica com vontade de falar em línguas quando está no Netflix? Por que é que você não fica com vontade de falar em línguas quando está na internet, no YouTube, no Instagram? Por que é que você não fica com vontade de falar em línguas quando está assistindo seriado? Agora chega aqui no culto, dá uma vontade de falar em línguas e você acha que é coisa da carne? Posso te contar um segredo? A essa altura do culto, a tua carne já está mais morta do que Lázaro. E hoje ela não vai ressuscitar. Não é carne, é o Espírito. Tem gente que não fala em línguas, pastor José, porque acha que vai imitar os outros. Não vou falar em línguas porque eu vou imitar o pastor José, vou imitar o pastor Rodrigo, vou imitar os nossos pastores. Posso contar o segredo? Só existe um rei aqui neste reino. O reino é um só. Você não está imitando ninguém, porque o idioma do reino também é único. E quem está te ensinando hoje não é o professor da terra. Quem está te ensinando hoje é o professor chamado Espírito Santo. E você vai sair daqui fluente no idioma do reino. Aonde estão os irmãos que vão orar por alguém que é batizado? Levante a mão agora. Segure a tua mão levantada e é agora que nós vamos orar. Você vai orar por alguém? 29 pessoas para Jesus. Não pare de orar enquanto o fogo queima. Tem gente dizendo: eu quero virar sacrifício vivo também.
Eu falei de Romanos 12, eu não posso pecar, eu disse que ia falar depois. É por isso que não tem altar, porque aqui o sacrifício não é morto, aqui é o sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que somos nós. 29, já foi contado. Meu amigo Tairone, Deus está levantando a nossa geração. Deus está nos levantando para vivermos uma atmosfera de glória extraordinária. Deus está nos estruturando para vermos os céus abertos entre nós. E enquanto nós pregarmos, cantarmos, os paralíticos vão voltar a andar, os cegos voltarão a ver. E o melhor de tudo é que isso não acontecerá apenas nas redes sociais, aqui na igreja, mas através das redes sociais pessoas serão curadas também. E isto nessa noite será provado, porque Jesus vai batizar gente nas redes sociais hoje. Hoje, quem acredita nisso? Você, a 30ª pessoa chegou, cadê? Daqui. Você que vai orar por alguém, levante a mão. Sobre as tuas mãos, Deus está colocando brasas de fogo agora. Quando eu disser que chegou a hora, você vai pôr a mão na cabeça desse irmão e vai dizer: seja batizado com o Espírito Santo. E vai ouvir a hora que Jesus batizar ele. Quando Jesus batizar ele, você vai levantar a mão, vai dizer: pastor, Jesus batizou aqui. Quantos acreditam que Deus vai derramar uma apoteose de glória nessa noite? Terceiro segredo para quem quer ser batizado é que ninguém é batizado com o Espírito Santo de boca fechada. Assim diz a palavra e não pastor André. Abre bem a tua boca, porque eu te encherei. Se você quer sair daqui falando em línguas, começa a dizer glória agora, aleluia agora, porque enquanto você abre a tua boca, a glória de Deus toma a tua vida, em nome de Jesus. Que desce como fogo, 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 fogo de sol, 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 fogo de sol. Vem como em Pentecostes, em Pentecostes, em Pentecostes, e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito.
disse, pastor André, faça. Aonde estão aqueles que Jesus batizou agora? Agora. Nos ajudem. Os que Jesus batizou agora, sai do teu lugar e vem aqui na frente. Agora. Nos ajude. Vamos contar. Olha crianças ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6 crianças. 7, 8, 9. Eu perdi a conta, eu não vou conseguir contar. Já passou de 20. Já passou, meu Deus, já passou de 30. Já passou de 40. Se Jesus te encheu, sai do teu lugar e vem aqui agora. Senhor, do mesmo jeito que o Senhor batizou estas dezenas de pessoas que estão aqui na frente, esta multidão incalculável de gente que está falando em línguas pela primeira vez, assim como estas crianças que o Senhor batizou ali, existem tantos outros que ainda não foram. Então eu lhe peço agora, Pai, do mesmo jeito, derrama a tua glória, derrama a tua glória, e enche-me de novo, e enche-me de novo, e enche-me de novo. Vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Seja curado, seja renovado. Todo enterro hoje está sendo cancelado. Obra feita contra a tua família e tua casa. Projetos do inferno estão sendo hoje quebrados. E laço de morte caiu agora. Laço de morte caiu, 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 caiu. Agora, 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 agora. E laço de morte cai por terra agora. Toda enfermidade cai por terra agora. Toda maldição foi quebrada lá na cruz. Receba o teu milagre agora em nome. Jesus está batizando gente aqui. Tem um irmão que não enxerga e Jesus batizou ele agora. Senhor, o Senhor é o Deus que cura. Se o Senhor já batizou ele, o que é para o Senhor abrir os olhos dele agora? Em nome de Jesus, em nome de Jesus, agora seja curado, agora seja curado, agora seja curado, agora. Jesus está falando em línguas. Já são mais, já perdemos as contas, já passaram de 50, 60 irmãos batizados com o Espírito Santo. Senhor, eu quero te dar graças por estas mais de 30 vidas que se entregaram a ti. Eu quero te dar graças por esta dezena de irmãos que o Senhor batizou com o Espírito Santo. Eu quero te dar graças porque o Senhor é o Deus que cura. Aqui está o teu filho, que não tem o privilégio que nós temos de enxergar. E eu quero te dar graças porque o Senhor batizou ele. Senhor, mas a minha oração é que nesta noite o Senhor devolva a visão ao teu filho agora. O
Senhor devolva a visão do teu filho agora. Que o teu filho possa sair deste culto enxergando. Nós estamos pregando que o altar vai queimar, e é este fogo que cura, é este fogo que batiza. Tem gente lá fora sendo batizada com o Espírito Santo. A Assembleia de Deus não morreu, a Assembleia de Deus não parou. A gente está de pé. Jesus, agora, seja curado, seja renovado. Todo enterro hoje está sendo cancelado. Obra feita contra a tua família e tua casa. Projetos do inferno estão sendo hoje quebrados. E laço de morte cai por terra agora. Toda enfermidade cai por terra agora. Toda maldição foi quebrada lá na cruz. Receba o teu milagre agora em nome de Jesus. Seja curado, seja renovado. Todo enterro hoje. Obra feita contra a tua família e tua casa. Projetos do inferno. Laço de morte cai por terra agora. Toda enfermidade cai por terra agora. Toda maldição foi quebrada lá na cruz. Receba o teu milagre agora. Milagre, viverei milagre, cantarei milagre, porque só tu és o Deus de milagre, porque só Deus fez, porque só